Cruzeiro, o clube mais falado na galáxia, no Brasil, o terror do eixo Rio e São Paulo, Hugo. Mas Depois fala do Galo. continente, tá? Depois do Porque Galo. Jornal argentino também tá falando da gente, né? Não, Só que não, a tem um Argentina, as outras galera, todo mundo Mas tá não falando. tem como, cara. O Coringa foi anunciado. É nosso. Foi anunciado nessa manhã nas redes sociais do Cruzeiro. Em todo o Brasil, o Gerson é do Cruzeiro e se torna a maior aquisição do futebol brasileiro? Não, sul-americano. Loucura. A maior aquisição. Assim, com bônus vai chegar a 30 milhões de euros. Foi anunciado, Jaime. E agora, Jaime, e agora? O que esperar do Gerson dentro de campo? Onde ele se encaixa nesse time? O Tite, pensando pelo lado do Tite, como é que o Tite vai montar esse meio de campo? Como é que o Tite pensa esse time com o Gerson? Sabe o que deve ser legal na cabeça do Tite? Ele deve olhar e falar assim, cara, eu tenho tanta gente boa que eu não sei quem eu coloco, porque todo mundo é bom. Ele deve pensar isso em algum momento da cabecinha dele. É. Ô, produção, tem a imagem de semana passada que a gente usou, onde o Gerson entraria nesse time? Tem aí? Beleza, assim que você tiver, coloca na tela aí pra gente falar exatamente. Pensar como o Tite. Mas e aí, Jaime, o que esperar do Gerson desportivamente dentro de campo? Cara, eu mantenho aquilo que a gente estava conversando antes, que ele tem capacidade técnica. Isso ninguém discute, isso é fato. Mas eu quero ver ele em campo primeiro, ver como que ele vai funcionar dentro do time do Cruzeiro, em que posição que ele vai jogar, para eu realmente trazer um comentário assim, com muita propriedade, falar assim, não, cara, Gerson vai ser craque do Cruzeiro 2026. Porque é difícil você prever isso de um jogador que ainda não teve esse contato com o restante do time, não teve ali aquela troca de bola, não tem um clima ali necessariamente construído. Porque, eu vou ser sincera, eu sou pessimista, ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu sou um pouco pessimista. Ano passado a gente veio com a contratação do Gabigol. Caro pra caramba. Mas você faz conexão? Não necessariamente. É um comparativo distante. Mas então Veio- você compara. Veio o Gabigol, contratação cara, todo aquele investimento, anúncio do Mineirão pra aquele monte de gente, não rendeu. Tinha capacidade olha pra técnica? você ver, Tinha. o Mas tava Cruzeiro em baixa mudou. na época. Mas o Cruzeiro mudou. Sim, o Não Cruzeiro teve, mudou. não teve Mineirão, não vai para o estádio para fazer a festa. Não, exatamente. Isso eu concordo. Mas aí, pensando, tô falando mais assim, no comparativo muito mais na lógica de valores, né? Por questão do que a gente tá pagando pelo Gabigol ainda, vamos continuar pagando Muito até tempo. 2028, se eu não me engano. Esquece do Dudu, não. Isso. Dudu Cancela. também tem. Isso aí você cancela. Mas, enfim, eu acho que... Eu quero ver o Gerson primeiro em campo pra ver como que ele vai se relacionar dentro do time, como que ele vai atuar ali dentro junto com aquela galera. Eu mantenho a minha opinião. Eu acho que ele vai entrar na vaga do Christian. Eu considero uma posição boa. Achou pra aí, ele fazer produção? ali. E aí, eu... Coloca na tela pra gente aí, produção, aquela imagem. Enfim, eu mantenho minha opinião. Eu acho que ele deve entrar no lugar do Christian, dentro daquelas opções. Mantenho o que eu acho, que eu não tiraria o Arroio, em circunstância nenhuma. Ô, Jaine, galera que tá aí em casa e que está no YouTube do Conexão 31. Tá aí os 4 meio-campistas do Cruzeiro. Não colocamos o Matheus Pereira porque, gente, por questão, assim, óbvia, né? Cara, o Matheus Pereira é titular absoluto nesse Cruzeiro. Com Ele e o certeza. Caio Jorge. Então nós colocamos 4 meio-campistas. E aí, qual é a sua opinião? Você tiraria quem para o Gerson jogar? Pô, e outra coisa, não fez esse esforço todo pelo Gerson, Pra ser a reserva. maior contratação da galáxia. Não, aí o Gerson chega, agora ele vai brigar Chega desse negócio de reserva de luxo. ele Por vai favor. brigar por posição, se ele merecer, ele vai ser titular. Gente, vamos pular essa etapa, né? Por favor, Vamos né? pular essa etapa, gastar menos energia. Ele entra no lugar de quem? Comenta aí. Eu quero ver todo mundo comentando aqui no chat. E aí, Jaine, entra no lugar de quem? Eu mantenho minha opinião. Eu coloco ele no lugar do Christian, não porque eu não acho que o Christian é um bom jogador na posição em que ele atua, mas porque eu acho que a atuação do Gerson ali pode ser melhor do que a atuação do Christian, até porque eu acho que o Christian ainda precisa de um tempo maior de descanso. O fim da temporada do Cruzeiro foi muito intenso pra ele. Ele jogou até o esgotamento máximo, a gente via ele no final do campo do jogo assim, esgotado, quase pedindo socorro. Então eu acho que eu coloco ele no lugar do Christian.
Ou talvez, numa possibilidade muito distante, porque não é o que me agrada, eu colocaria ele no lugar do Lucas Silva. Mas aí, parte do princípio que é o seguinte, seria como dar um descanso, uma folga pro Lucas Silva. Ele entra às vezes no segundo tempo, assim, nos primeiros jogos até o Você Gerson fala, tá o mais... Você fala o Lucas Silva entrando no segundo tempo. Isso, Lucas Silva entrando no segundo tempo. Susto. Não, tá doido, né? Gerson entra como titular, mas assim, tá cansado, ou ainda não pegou aquele ritmo todo ainda, né? Porque a gente sabe que o futebol brasileiro ele é um ritmo muito acelerado. Eu acho que eu colocaria ele no lugar do Lucas Silva pra entrar como titular, e o Lucas Silva entra no segundo tempo, dá uma descansada nele, fica fazendo esse revezamento. Mas a minha preferência é pra colocar ele no lugar do Christian. E aí, você vendo todo esse movimento aí, qual o sentimento que você tem, sério? Assim, como atleticano, assim, você olhando do outro lado da lagoa, como rival. Poxa, e aí? A gente fica com raiva, tô brincando. Tô brincando. Todo Mas, mundo sabe Mas, que cara, tá com raiva. mas é normal. Mas é um sentimento normal. É normal, mas eu acho que esse movimento do Cruzeiro foi muito arriscado, né? Você vai no muro assim? Pra Não. dar uma olhada. olhadinha, pra dar uma olhadinha na grama? Deixa eu falar pra você, quando você tá feliz com a sua grama, a grama do vizinho pouco importa, a minha sempre vai ser mais verde, pode ficar tranquilo. Deixa eu falar pra vocês, o movimento que o Cruzeiro fez é muito arriscado. Gerson é um excelente jogador, mas 30 milhões de euros por um volante, um meia, acho muito complicado. Acho que isso é valor de atacante, inclusive foi o que o Flamengo ofereceu pro Caio Jorge, né? Sim. 30 milhões de euros. Acho um dinheiro muito grande por ser o Gerson, apesar de Gerson, bicampeão da Libertadores, jogou muito no Flamengo. Cara, era o Coringa ali, inclusive com o Tite no Flamengo, jogava pelo lado direito, aí entra na onde você falou, né? A vaga do Christian, bem capaz dele fazer essa função hoje no Cruzeiro. Não veio pra ser reserva, né? Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Gerson, bem capaz de acontecer. Acho que deve jogar assim no Cruzeiro. Só sobre essa questão, ele vai chegar aqui, vai treinar, e se ele merecer, ele vai ser titular. Gente, só a título de valores para vocês entenderem. Se você pegar o que o Cruzeiro pagou de luvas pelo Gabigol, Sim. e de salário, eu vou falar por alto aqui, tá? Eu não vou conseguir fazer a conta agora de cabeça agora. É mais ou menos 150 milhões Uhum. pelo tempo de contrato. Sim. E aí eu vou mais ou menos dentro da especulação multiplicar o do Gerson. O do Gerson vai para casa mais ou menos de 300 milhões. Loucura. É muito Pela dinheiro, quantidade né? de tempo de contrato. Então, é o dobro do risco, é o dobro do investimento. Meu amigo, não dá. Exatamente. Entendeu? Não dá. Aqui, não, vamos ver. Se der, ele é titular. Não, cara. Coloca esse cara aqui. Coloca pra ser titular e ele tem que dar conta. Ele tem que... Ele não é um atacante. Sim. Ele não vai ser protagonista de fazer gol, de dar Exatamente. assistência. As pessoas precisam... E é bom a gente alinhar essa expectativa. Uhum. O Gerson, ele é um baita de um meio-campista, de um volante. Nível altíssimo, nível de seleção brasileira. Mas ele é um facilitador do jogo. Sim. Ele facilita pro Matheus Pereira brilhar. Ele facilita pro Caio Jorge Ele brilhar. desafoga o time. Ele desafoga. Ele é aquele cara que ele recebe a bola no meio de campo ali, 3 caras cercando ele. Tem até um lance dele que viralizado aí. 3 caras cercou ele, driblou 1, driblou 2, driblou 3. Sim. Ele tem essa capacidade, ele tem drible, ele tem recurso. Mas ele não é o protagonista. Por quê? Porque eu falo protagonista. Pra mim, um volante também é protagonista. Mas Sim. eu tenho que falar na linguagem que as pessoas entendem. As pessoas entendem protagonista como o cara que faz gol, como o cara que dá assistência. Não necessariamente. O Caio, não necessariamente é isso, mas as pessoas entendem isso. O Gerson não é esse jogador. Exato. E aí a gente tá falando de um custo de 300 milhões. Cara, tem que chegar e tem que jogar. É o que a gente conversa sobre essa história de ídolo de um clube. Todo mundo lembra do atacante que fez o gol na final, todo mundo lembra do atacante que deu assistência, do cara que fez aquilo, mas do volante que tirou o gol em cima da linha, do zagueiro Ninguém que lembra. defendeu, ninguém fala nada. Exato. Aí essa história nessa história que eu acho que os 30 milhões de euros no Gerson, pra mim, é muita coisa por ser um volante, um meia ali, que ele pode ser coringa, né? Às vezes joga no meio, às vezes de volante, segundo atacante. O cara, ele é bom. Ele é bom, muito craque. Mas eu acho que 30 milhões é muita coisa para um cara que talvez não seja o protagonista que a torcida pode ter colocado uma expectativa muito alta nele.